celebrando os 35 anos do CETEBASE, dando para quem está em casa assistindo aí. Hoje nós vamos tratar sobre teologia e celebração. O que é que a teologia tem a nos dizer sobre nosso culto e nossas celebrações. Tem alguns pontos que a gente conversar um pouco com vocês, né? Como sempre a gente tem feito, fazer uma oração. Senhor Deus, nós te suplicamos por tua graça, por tua misericórdia, nos dê compreender da tua revelação, porque é isso que queremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, quem está em casa pode interagir conosco pelo chat, aí no aplicativo, né? E a gente vai aqui conversando. Vocês aqui presentes podem falar e interromper à vontade. Deixe-me só, antes aqui, mostrar, né? Eu trouxe aqui algumas publicações que Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar, né? O estudo de hoje, a palestra de hoje, basicamente, é um pouco disso aqui, né? Dá para ver aí de casa, tem que mostrar assim algo um pouco de casa dele. Esse daqui tem disponível ali na secretaria, quem tiver interesse, esses ensaios teológicos de adquirir. E boa parte também desse outro livro aqui, né? Também tem que levantar um pouco em casa, né? Pronto. Hein? O microfone também, né? Não vai no microfone, não, pode falar a verdade. Hein? Tá certo. Esse daqui, a gente não tem aqui para vender, né? E não até hoje, mas para quem faz o curso de disciplina de culto cristão na plataforma Martimag, recebe ele em e-book. Então, aqui é aquele lugar de versão impressa. Para ter versão impressa, aí vai a propaganda, né? Tem que entrar no site da Amazon, onde ele está lá, e a versão impressa é só lá, né? Mas para quem faz a disciplina, já faz parte do pacote, você já recebe, mas fique à vontade. Outros livros, já que eu estou fazendo propaganda, vou fazer logo a propaganda toda, né? Esse é um dos livros, que é o Comentário de Apocalipse, né? Que o Marcelo falou dele ontem, né? Não é porque eu escrevi, não, mas eu garanto a você que você nunca leu um comentário igual a esse, né? No baú da adoração, esse foi o resultado da nossa experiência lá na congregação, lá no Sol Nascente, reflexões sobre culto e adoração, lá saiu. Esse daqui não tem mais. Quem tiver, já me cobraram, talvez a gente vá produzir uma segunda edição, porque não tem mais. E, para a das coisas, era uma coletânea de pequenos textos que saíram publicados originalmente na página da internet, e a gente produziu ele em texto. Mas vamos para cá. Teologia e celebração. Definição de teologia, o Marcelo ontem explanou muito bem, então só retomar alguma coisa, teo, radical grego, Deus, e logia, que em grego pode significar tanto conhecimento como discurso. Então, a teologia é um discurso, um diálogo, uma conversa sobre Deus. Isso foi da plancha de ontem, porque eu só repetindo. Ontem, quando terminei, disse, alguma coisa que eu pode dizer, ele já disse, né? Então, eu só reclamando. Então, fazemos teologia quando conversamos sobre Deus. Então, usar a expressão que ele usou ontem, né? A irmãzinha da feira faz teologia quando fala
sobre Deus. Celebração, nós geralmente usamos a celebração do culto, né? Literalmente, celebrar é comemorar, festejar. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o que a nossa conversa sobre Deus tem a nos dizer sobre a nossa forma, como nós celebramos, como nós cultuamos. Né? Dá uma olhada aí. Isso. Esse é um termo técnico que se usa, geralmente o termo técnico é em latim, né? Então, o ser humano, ele é essencialmente um ser religioso. Em termos de estudo de antropologia, todas as culturas, nunca se encontrou uma diferente, mas literalmente, certo? A antropologia é considerado universal humano. Todas as culturas adoram alguém, alguma coisa. Não existe, nunca foi encontrado. Você vai encontrar, eventualmente, e olhe lá, ainda tem muita gente que questiona esse tipo de coisa, mas tudo bem, a gente vai brigar desse povo. Pessoas, indivíduos, que são ateus. Ou seja, que não creem em nada. Né? Se a pessoa não crê em Deus como eu creio, mas crê em alguma coisa, ele não é ateu. Ele tem uma crença diferente da minha. O ateu é aquele que... Então, nesse aspecto, ateu e materialista é redundância. Né? Aí eu fiz aqui uma citação do nosso amigo, né? William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês, extremamente conhecido por Romeo e Julieta, né? Mas essa citação é da peça Hamlet. Né? O Hamlet está conversando com Horácio, são os dois amigos na peça, e o Hamlet está angustiado porque o pai morreu e ele está vendo vultos, está vendo sombras, e ele acredita que é o pai. E Horácio, extremamente racional, dizendo: fantasma não existe. Você não está vendo o seu pai morreu. Né? Aí o Hamlet, isso já é o segundo ato da peça, ele vai dizer: olha, as coisas não são na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Essa é uma declaração de que nem tudo, estamos falando de uma peça, dramaturgo em inglês, isso aqui não é Bíblia, né? Não é teologia, que acaba sendo, mas não é num sentido clássico, né? Sim. Mas a questão é, a filosofia ou a ciência não pode explicar tudo. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo só. A ciência, até hoje, nem no campo dela, consegue explicar uma coisa que você sabe exatamente o que é. A sua consciência. O que é a sua consciência? Onde é que está aí? Como você define isso aí? A ciência não sabe dizer. Porque você sabe que você é você, não sabe? Como é que você sabe que você é você? A ciência não sabe explicar isso. Até hoje. Claro que daqui a 150, 200 anos, se Jesus não voltar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para lá. Mas eu falar em ciência, eu gosto muito da resposta que o Stephen Hawking dava quando o pessoal questionava sobre a ciência. Eu, daqui a 150, 200 anos, ele dizia: bom, daqui para lá eu já morri, então você pode ninguém estiver por aqui. Né? Às vezes a gente tem que dar a resposta mais ou menos assim, ó. Mas daqui a 150 anos eu não estou mais por aqui. Então, quem estiver por aqui, eu dou conta da minha teologia hoje. A questão do Shakespeare, ele colocar. Nem tudo se explica. Nem tudo a lógica aponta. Então, a gente vai fazer teologia certo de que a gente não tem resposta para tudo. Às vezes a gente vai ver coisas
que vai parecer fantasmas. Né? Aí a gente vai, realmente aí, isso é só para a gente citar. E agora a gente vai começar a trabalhar com a Bíblia, porque é assim que se faz teologia. É o nosso referencial. O ser humano começa por isso que eu citei a consciência, ele começa a ter consciência de si mesmo, ele começa a criar a sociedade e viver, quando ele se percebe. É assim que o ser humano começa a sua trajetória. Né? Eu sou eu, diferente de você. E vivo num mundo que, o melhor ou pior que seja, mas a questão é que o mundo ele é diferente de mim. É o que em ciência se chama a objetivação do mundo. O mundo é isso. E nem sempre ele me é favorável. Nem sempre ele me é agradável. Eu vivo num mundo que tem tragédia. Eu vivo num mundo que tem, e hoje mais do que antigamente, quer dizer, eu sei o que a gente acha antigamente, né? Que tem problemas ambientais. Você imagina, usar aqui uma expressão que eu gosto muito, há 40 mil anos, né? 40 mil anos eu não estou chutado, eu não estou contando, não. Mas você imagina, há 40 mil anos, o ser humano, lá nas estepes da África, só para citar um exemplo, ele vê aquele tempo fechado no raio e queima uma árvore. O que é isso? O que é isso? Que força para ele sobrenatural. Hoje, a ciência moderna explica exatamente o que aconteceu. Mas você imagina o ser humano naquela época. Então, ele começa a perceber esse mundo que é diferente dele, que nem sempre lhe é favorável, que ele não consegue explicar. E ele está, então, para usar a figura de Platão, tateando uma caverna. É isso. Aí ele começa a colocar, ou a atribuir divindades para cada um desses fenômenos. Que hoje a gente estamos voltando lá para trás. Isso acontece também no desenvolvimento, e aqui vai chegar quando a gente quer, da compreensão bíblica. Só para citar como exemplo, já adiantando, é óbvio, pelo menos espero que seja, que a minha compreensão de Deus hoje é maior, espera-se que seja, do que, por exemplo, Moisés e Davi. Eu conheço Deus, e olha que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés subiu ao monte e passou 40 dias com Deus, mas eu devo conhecer Deus mais do que Moisés. Por quê? Porque a revelação foi caminhando de lá para cá. E muita coisa que Moisés não tinha a mínima noção, hoje eu posso muito bem compreender. Porque eu já estou olhando daqui para lá. É isso. Então, os personagens bíblicos, eles começam. E eu pego aqui, como exemplo, para a gente entender essa transformação, o personagem Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó. Aqui, espero que conheça, em casa também. Jacó nos mostra exatamente como essa transformação acontece. Né? No capítulo 28, verso 17, ele está fugindo de casa, só para situar a frase, né? Ele está fugindo de casa, com medo do irmão, e ele então deita e sonha com a escada. Lembra do episódio, né? Os anjos sobem e descem e tal, independente da interpretação teológica que você vai dar ao evento em si, eu quero destacar a frase. Quando ele acorda, ele diz: quão terrível é esse lugar. Por quê? Porque na compreensão de Jacó, Deus é um Deus terrível. Então ele está na presença de Deus, Deus vai me matar. E ele fica com medo. Porque a compreensão de Deus é um Deus cruel. Porque ele vê a natureza, ele vê as coisas acontecendo, e tudo aquilo é, de certo modo. Já tem uma pergunta engatilhada? Não, pergunta não é
A visão de Isaías também. Visão de Isaías, né? Embora seja historicamente bem depois, mas eu peguei o exemplo de Jacó, você vai ter vários outros exemplos, né? De personagens que, na percepção do sagrado, fica com medo, né? Que Deus é esse? O que é que ele vai fazer comigo? Porque há uma distância entre a humanidade e a divindade. Estar na presença de Deus é terrível. Deus é cruel. E se você ler a ponta da letra do Antigo Testamento, fala sério, tem uma cena lá, Deus é cruel, você, rapaz, brinca não. Então, é um Deus que assusta, né? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é assim? É um Deus que dá medo. Então, o primeiro contato do ser humano, o que aconteceu com Adão e o pecado, já ficou bem atrás. Né? Isso aí já é... Né? É de ter medo de Deus, não é de reverência, não é de adoração. Primeira coisa, primeiro relacionamento. Aí você vai lembrar, Freud trabalha muito com isso, a questão de, de certo modo, isso representa a vida humana, né? Deus é o pai. Então, a criança tem medo, ele ama a mãe, mas tem medo do pai. E às vezes a mãe está terminando de escurambar, de perturbar, ainda diz, ó, quando seu pai chegar, eu conto para ele, ele vai me bater. Aí como é que fica com medo do pai dele? Então, quem é o pai? É a figura opressora, né? Aquele que é terrível. Mas aí acontece. Passa-se os anos, a percepção de Jacó muda. Ele está voltando para se encontrar com o irmão. Veja, ele fugiu da presença do irmão. Agora ele volta para se encontrar com o irmão. E ele desce ao vale de Jaboque, né? E quando ele sai do vale de Jaboque, ele vai dizer... Aí ele muda o nome do lugar, né? Deixa de ser Jaboque para ser Peniel. E a explicação é porque eu vi Deus, esse Deus que é terrível, esse Deus que se eu der vacilo me mata, me esmaga, né? Mas a minha alma foi culpada. A minha alma foi salva. Ou seja, esse Deus, embora seja terrível, mas ele permite que eu me relacione com ele. Embora ele sente em majestade, reine no mundo, né? Mas é um Deus com o qual eu posso ter um tipo de relação que pode me ser favorável. Eu não preciso ter necessariamente medo dele. É alguém com quem eu posso conversar, alguém com quem eu posso, de certo modo, transmitir. Minha alma é salva. Ou seja, nessa mentalidade, encontrou com Deus, morreu. Jacó agora, era esse Deus é bem assim, não. Ele começa a ter uma percepção de Deus que já não assusta. Mas aí agora, antes de prosseguir, eu quero dar uma pausa aqui para lembrar que o grande desafio da teologia cristã, e a gente vai trabalhar um pouco ainda nessa noite com isso, é equilibrar esses dois. Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo terrível. Mas o Deus terrível, ele também é favorável. O grande desafio, e muitas vezes parece extremamente incoerente, a verdade é essa, o Deus terrível, o Deus que mata, é o Deus que salva. Ele tem que trabalhar com os dois, eu não posso. Algumas vezes, as nossas prédicas, os nossos cultos, as nossas vivências pastorais, dão tanta ênfase no Deus terrível, no Deus que castiga, que manda para o inferno, e esquece que ele é um Deus que salva, um Deus que perdoa. Mas às vezes o contrário, nós damos tanta ênfase no Deus que salva, que perdoa, que a gente libera o cara para ele fazer o que ele quiser. Deus deixou de ser terrível.
Entendeu? O nosso desafio, enquanto teologia cristã, é lembrar que ele é lá e cá. Ele é terrível, ele é justo, ele cobra, né? Visita as aflições dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele é terrível, mas ele é também o Deus que salva, né? Mas abençoa até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então, nosso trabalho é conhecer, e essa expressão você vai achar na Bíblia tantas vezes, o Deus de Jacó. Se você tiver um aplicativo e botar isso lá, vai aparecer texto, né? Porque essa é uma expressão, o Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? Que nós recebemos como cristãos da fé judaica. É um Deus que é, ao mesmo tempo, terrível, ele não deixa de ser terrível. Tanto é que no vale de Jaboque, a vida dele é salva, mas ele sai mudando. Mas ele não morre. Né? Passa aí, eu fiz uma lista aí, se vocês quiserem, o pessoal pode compartilhar. O texto de Levítico 23 é o texto que institui as festas judaicas. Né? Aí eu listei aqui, não sei se está dando para ver direito, né? Mas viu, Lógico, está autorizado a compartilhar com quem pedir, né? É a tabela das principais festas judaicas. O culto em Israel, e a gente vai trabalhar um pouco com isso, é um culto festivo. Se tem uma coisa que o judeu, antigamente e hoje, gosta de fazer, é festa. Aí diz, crente que come, a gente aprendeu com eles. É sério. E não se escandalize, pelo amor de Deus. O judeu bebe e cai troncho. Faz parte da cultura judaica. Certo? Falando dos judeus. Cristão é outra conversa. Judeu bebia muito. E ainda hoje, qualquer festa judaica é mínima até acabou. Né? Mas as festas judaicas, a religião instituída por Deus, a partir de Moisés, depois que eu pego o texto de Levítico, é uma religião diferente dos outros povos vizinhos, que tem um detalhe importantíssimo. O Deus de Israel é um Deus que entra na história e celebra isso. Deixa eu dar aqui, fazer algumas comparações. Né? Presta atenção. Quando você já deve ter visto os filmes de desenho animado e tudo mais, os deuses do Olimpo grego, né? As Zeus e tal, não sei, Hércules é semideus, né? Na mitologia grega, mas aí não vai dar isso aqui agora não. Mas se você vai, por exemplo, para a mitologia egípcia, né? Os deuses, né? Osíris, Atom, etc. A mitologia babilônica, como Marduk, etc. Todos são deuses que são supra-históricos. Quando é que os eventos das mitologias desses povos acontecem? Num tempo imemorial. Quando foi que Hércules viveu? Na memória do povo. O Deus de Jacó é um Deus que entra na história. E vai ao encontro de Abraão e diz, olha, você vai caminhar e eu vou viver. Então, o grande diferencial é que a fé em Israel, ela acontece no calendário. Então, história para Israel, e nós como cristãos herdamos, esse aspecto da crença, história e calendário para nós, é parte fundamental do nosso conjunto daquilo que chamamos de teologia cristã. Não existe teologia cristã sem a celebração do calendário. Entendeu? A principal festa, o sábado, né? Que acontece, óbvio, uma vez por semana,
o calendário proposto por Deus, 6 por 1, né? Você tem um evento histórico, você tem um dado de fé e uma celebração social. Aí você tem as festas mosaicas, a Páscoa, Pentecostes, eu botei ali, chamei de tendas ou tabernáculo, se você quiser ir para o Novo Testamento. Pentecostes é o mesmo nome. Ela tem um motivo religioso, ele tem um motivo histórico e tem um motivo, a gente chama civil ou agrícola. Né? Então, são elementos que se somam, porque a vida de Israel acontecia enquanto celebravam. E eles celebravam, faziam festa enquanto viviam. Os outros povos, eles têm os seus festivais, em que você interrompe a vida e vai para as suas experiências de êxtase espiritual, religiosa. Israel não. Israel traz a festa para o cotidiano. Celebração de Israel faz parte do dia a dia. É o calendário. Então, o calendário para Israel é mais do que motivos agrícolas. A humanidade inventou o calendário para dar conta da agricultura, para saber o dia que devia plantar e o dia de voltar lá para colher. Parece que o ser humano inventou o calendário. O calendário é invenção humana, não foi Deus que inventou o calendário, não. Certo? Como tinha horário de verão, vou dizer, né? Não, é no horário de Deus. Os horários não foi Deus que inventou, não. Qualquer horário que tiver no relógio, foi o ser humano que inventou. Né? Qual é a diferença? O ser humano inventou o calendário, o ser humano inventou o relógio, e o Deus de Jacó entra nisso aqui. Então, as festas judaicas é onde a sua vida religiosa acontece. Não se faz teologia no Antigo Testamento sem a percepção do calendário. Mas vamos lá, pensa um pouco, passa aí. Se tiver qualquer dúvida com o hebraico, Judson foi aluno de hebraico, está craque na língua hebraica. Não é não? Três cenas. Para a gente entender isso aí. Miriam. Hein? Aqui é dançar e celebrar, adorar. Né? Mas são palavras diferentes, porque envolvem situações diferentes. Mas isso fazia parte. Para entender que a vida religiosa, a teologia de Israel, era parte da sua história. Os filhos de Israel tinham acabado de atravessar a gente costuma chamar de Mar Vermelho. No original, não é Mar Vermelho, não. Mas como é um mar que tem por ali, por extensão tem que ser vermelho. Né? No original, ele só se refere ao Mar de Juncos. Né? Ou, para nós nordestinos, para o Manto. Né? É o que significa a expressão original, mas de falar. Do outro lado do rio, do mar, então, Miriam chama as mulheres. Veja, não é um evento formal de culto. Por quê? Porque nesse tempo, o que é um culto? Como ele acontece? Até Abraão, e exatamente aqui onde nós estamos, quem celebra o culto é o patriarca. Então, você não tem os levitas e tal, vai ser instituído daí por diante. Quem celebra o culto é Abraão, que é o patriarca. Lembra da história de Jó? Quem celebra o culto é Jó. Por que é Jó que celebra o culto? Porque ele é o patriarca. Ele é o líder do clã. Então, o culto é uma cerimônia do clã. E o que é o culto? Nesse contexto, pega-se um animal, mata um animal, bota ele em cima de uma pedra, ou de pedras, né? O sangue escorre. Lembra? Deus é terrível. Ele exige derramamento de sangue. Bota fogo no animal. E a ira de Deus está aplacada. Isso é culto.
Falar nisso, cuidado. Sempre, principalmente no Antigo Testamento, quando você lê a palavra oferta, no Antigo Testamento, pode entender como culto. E não que você bota no envelope, lá dentro do envelope lá. Isso é dentro do Novo Testamento. Oferta no Antigo Testamento é culto. Então, quando o Antigo Testamento diz traga a sua oferta, não está dizendo, pega seu dinheiro e bote lá. Não, traga a sua oferta, ou seja, venha celebrar um culto. Oferta é culto. No Antigo Testamento, é onde a gente está agora. Sim, vamos na Miriam. Então, não é um ambiente de culto, porque não há sacrifício, não há imolação de animal, não há invocação de Deus. Né? O que é que Miriam faz? Pega um tamborim, né? Chama as mulheres e, se fosse pernambucana, ia dizer, né? Uma roda de... né? Curiosidade. Eu gosto das curiosidades que ajuda a gente a pensar. Independente das aproximações, lembra que Miriam era mais velha que Moisés? Miriam tomou conta de Moisés lá no Nilo, lembra? Então, quando Moisés nasce, Miriam já tem lá por volta de 10 anos, se a nossa cronologia tiver certo. Não é isso? Moisés já tinha por volta de 80. Quantos anos Miriam tinha? Não era uma menininha nova que saía dançando, não, viu? Era uma velha de 90 anos. Então, quando você levar lá para o de coreografia, para assim, mas Miriam dançou. Chama a terceira idade, então. Se o padrão é esse, entendeu? Chama a terceira idade para dançar e deixa a menininha quieta. É porque às vezes a gente lê os textos assim e começa a fantasiar. O que Miriam faz, veja, o canto que ela entoa é um louvor a Deus, porque livrou Israel do rei de Faraó e de seus cavaleiros. Ela louva a Deus. Por quê? Porque o ambiente de celebração faz parte da vida e não do mundo. O culto é parte da vida. Certo? Então, o que é que Miriam está fazendo? Ela está, né, numa roda de ciranda com as mulheres, celebrando. Como é que ela celebra? Como é que ela festeja? Louvando a Deus. É culto? No sentido formal, não. Por quê? Porque toda a vida de Israel, de certo modo, era uma celebração. Por que toda a vida era uma celebração? Porque o Deus que eles creem, diferente dos outros, é o Deus que entra na história. Então, enquanto eu vivo a história, enquanto a história está acontecendo, eu estou celebrando. Porque Deus é quem viaja comigo pelo deserto. Lembra? De dia, a sombra, de noite, né, o fogo. Deus é quem caminha pelo deserto. É um Deus que entra na história. Ele não está só lá. Né? Isso é muito forte em Israel. É por isso que ela dança. Porque é o que ela faz, você não está alegre. Quando você está alegre, você canta, você dança, você festeja. E a sua celebração, a sua festividade do cotidiano, você naturalmente traz Deus para a celebração. Entendeu? Então, veja. O culto é oferta, a celebração é a comunhão. Aí a gente vai para Davi. Aqui agora você já tem um culto formal. Né? E você já tem um culto formal, porque você já tem a instituição dos levitas. O templo, claro, não está construído, só que vai construir Salomão, seu filho, mas é ele que projeta. Aí diz, Davi dançou. A palavra é outra. Porque o que Davi faz é diferente do que Miriam faz. Aqui é o episódio da arca. Davi, os filisteus tiraram a arca, né? E na época de Saul, Davi, quando assume o trono, ele diz, espera aí, tem que trazer a arca de volta. E é uma experiência interessante, porque ele tenta da primeira vez, manda fazer um carro novo, né? Com bois e tal, não sei o quê, e coitado de usar, acaba morrendo, porque tocou na arca e... Né?
Aí ela acaba com o pastel de Obededon, chega lá, 3 meses depois, está tudo dando certo lá em Obededon, ele diz, opa, peraí, chama os sacerdotes, como é que a gente faz para trazer a arca? Não, no projeto de Deus, não é para carregar em gasto, nem para a boi, nem nada, tem que botar no ombro do levita, chama o levita, e ele entra em Jerusalém celebrando. A melhor tradução para essa expressão aqui, né? Vocês que são torcedores de futebol, né? Time que ganha o campeonato, né? Como é que a torcida celebra? Agora você imagina aquela celebração do gol no último minuto, quando você pensa que já está perdendo, aí o cara vai lá, imagine a reação da. É esse o que a palavra expressa. Davi está mais do que extasiado. Ele está extasiado, ele extrapola, né? E a coisa é tão séria. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa por cima de alguma coisa. Davi está nu nessa hora. Eu tenho lá que Davi está nu. Tanto é que Mical, a mulher dele, está lá na torre e olha, rapaz, estão em vergonha, está o rei pelado na frente do povo. Né? Aí Davi disse, eu não danço para você, eu danço para Deus. Por que eu quis chamar a atenção aqui? Primeiro, para fazer a diferença, mas porque Davi, que era artista, né? É o primeiro personagem, a primeira pessoa que tem a ideia, acreditamos nós, inspirados pelo Espírito Santo, claro. Davi tinha noção dessa coisa, mas hoje a gente diz isso. Davi é o cara que tem a ideia de trazer música para dentro do mundo. Até Davi, tudo não tinha música. Lembra? O animal, em cima da pedra, derramado sangue derramou. No máximo faz uma oração, satisfeito, vai embora. Davi disse, peraí, vamos botar música nesse negócio para ficar mais bonito. Então, o culto idealizado por Davi, e que depois se torna padrão, aí sim, é um culto absolutamente festivo, com muita música, com muito, tanto vocal como instrumental. Aí, veja, quem dá a atribuição dos levitas de tocarem e cantarem é Davi. Até Davi vai dizer que eu não cantava nem tocava, não. Até Davi, levita era os faxineiros do templo do tabernáculo, no caso. Eram os carregadores, lembra? Como é que carrega a arca? No homem. Então, o levita é para carregar peso. É para isso. Levita, imagina. No dia, eu falo já do templo, mas só para citar, no dia da inauguração do templo, o texto diz que o rei Salomão mandou matar 5.000 bois no pátio do templo. Você tem noção da melequeira, da sujeira que foi? 5.000 bois. Hein? Aí aquela festa toda, quando termina aquilo tudo, alguém tem que lavar, né? Quem é que faz isso tudo? Todo mundo bonita a festa, agora vamos lá. Aí o serviço levítico era assim. Aí Davi, além disso, vocês ainda vão cantar e tocar. Veja, cantar e tocar é um além. Não é a sua função principal. A sua função principal é carregar, limpar, trabalhar, montar. No tempo do tabernáculo, montavam o tempo, os mais não montavam o tempo era fixo. Não é isso? Então, os levitas, aí vem o detalhe, eles não só cantavam, eles levavam o povo a participar também da música. Mas presta atenção, cuidado. Não era samba nem rock. Você tem que entender o estilo da época, aquelas músicas, né? E na língua deles, no estilo musical deles.
Mas o que Davi coloca, isso é importante, porque depois a gente vai herdar isso aí. Eu gosto dessa palavra, beleza. Para Davi, e você pode ler vários salmos, tudo tem que ser bonito. Tem que ser agradável. Eu já vi muita gente, eu vou respeitar, não tenho direito de julgar nem brigar com ninguém, né? Mas eu já vi muita gente dizendo, porque o culto é para Deus. O culto é para Deus. Mas ele tem que ser bonito para a gente também. Tem que ser agradável para a gente. Essa era a ideia de Davi. O culto tem que ser bonito, tem que ser bem feito. Né? Eu já tive alguns problemas na minha vida pastoral ao longo da minha caminhada, com aquela mentalidade para Deus. É exatamente o contrário do que Davi projetou. O levita começava a estudar, tanto para música ou para outras tarefas, né? Quando ele completava 12 anos. E ele ia entrar no serviço levítico aos 30. Matemática, quantos anos de estudo? Quantos anos de estudo? O cara sai no final de semana, quer tocar e diz que é levita. Dá licença. O cara cata 2 notinhas no violão, sou levita, vim cantar. Não, meu filho, você é irresponsável. Mas você não é... Sim, mas a escola formal começa com 12 anos. Né? Quer dizer, o levita, ele era levita por nascimento, né? Então, ele já crescia ali, né? E se você nunca prestou atenção, Samuel é levita. Samuel. Hein? Claro. Ele vivia naquele ambiente, a formação intelectual, quase 30 anos, de estudo sério, da lei, do arcabouço todo, da estrutura toda, do serviço todo. Então, o levita, para entrar no serviço levita, tinha que passar por isso aí tudo. Mas vamos lá, quando acontece a inauguração do templo, o que acontece? Eles se prostraram e adoraram a Deus. Lembra? A fumaça toma conta da casa, né? Sacerdotes levitas precisam sair porque não conseguem estar naquele lugar, que a glória de Deus toma conta, né? Então, o povo fica, extasiado. Terrível é esse Deus. O negócio aqui é sério. É um ambiente de celebração, é um ambiente bonito, é um ambiente gostoso, me agrada estar, mas a glória enche a casa. Então, eu não posso separar os dois. Sabe? Já viu? Com certeza você já teve lá no culto, né? Sinta-se à vontade no colo de papai. Glória a Jesus. Então, agora, com o resto muito de papai, toma no cascudo. A gente não pode esquecer. Então, na inauguração do templo, isso fica muito claro. Esse lugar é santo. E se você vai lembrar, é exatamente no templo de Salomão, que já havia sido destruído e reconstruído sob a liderança de Neemias e Zorobabel, mas é nesse mesmo lugar que Jesus vai dar uma surra nos vendedores, porque a minha casa é casa de oração, e vocês estão transformando esse negócio. Isso ofende Jesus Cristo. Eu nem planejava falar sobre isso, mas já que citei, vamos lá. Jesus não se ofende com o pecado de adultério da mulher. Mas ele se ofende com quem negocia, bota dinheiro dentro da igreja. Lembra? Não é assim? O que é que ele diz para a adúltera? Pode ir. Vai, não pegue mais. Pegue não nenhuma. Agora, o que é que ele faz com quem negocia dentro do templo? Aí vai a pedrada. Sentiu a diferença? O que é que ofende mais Deus?
Qual é o pecado que... Por quê? Porque o culto festivo, ele é celebração para Deus. É bonito, é gostoso, mas eu não posso perder a perspectiva da santidade de Deus. Deus é santo. E eu, quando estou na presença dele, eu não posso perder. É bonito, é gostoso, tem música, dá aqueles arrepios de vez em quando, não. Né? Oh, glória a Deus. Né? Mas eu não posso perder a perspectiva de que Deus é santo. E a glória dele enche o lugar. E eu tenho que me recolher. Isaías. No alto subiu o trono, eu vi o Senhor. E diferente de Jacó, né? Eu acho, que sou eu, não deixo não. Eu acho que naquela hora Jacó disse um palavrão. Né? Se você não achar, também teria que ser. Até porque o texto não tem. Sim, fala não está leve, eu acho que ele disse uma coisa, né? Mas porque Jacó era santo, Jacó era tão pequeno, né? Então, Isaías não. Isaías já era profeta, Isaías já... Então, quando o temor de Isaías é um temor respeitoso. Né? O que há em Isaías é uma percepção de que Deus é santo. E para estar na presença dele, eu tenho que considerar. Só que a santidade de Deus, e o texto de Isaías é muito, muito claro nisso aí, não é uma santidade que me mata. É uma santidade que me purifica, me torna apto. Porque a percepção, inclusive de Jacó e dos povos vizinhos, é que a santidade de Deus matava. Se eu comparecer diante dele, eu morro. É por isso que eu preciso aplacar a sua ira. Isaías não. Ele está fascinado. Vamos para frente. Olha. Salmo 100, sabe de qual? Verso primeiro. Não é a mesma palavra lá de Davi. Essa ideia, essa palavra é da mesma raiz do verbo brilhar. Fazer. Oi, brilhar, acender uma luz, bater o dedo no botão, né? Você imagina naquela época para fazer o fogo numa noite escura. Você tinha que ter todo o ritual de madeira, não sei o que lá, para fazer a fogueira brilhar. Então, quando o fogo sobe, ele brilha. Então, você celebra. A celebração do Salmo 100 é: faça a glória de Deus acontecer. Ou ser percebida, talvez seja melhor assim. Então, quando diz celebrai com júbilo, com alegria. Então, a glória de Deus, na minha celebração, tem que ser com alegria. Eu tenho que perceber a glória de Deus. E é bom lembrar, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, eu preciso entender que a glória de Deus, o brilho literalmente de Deus, a minha celebração é fazer com que o povo veja a glória de Deus. Não é isso? Aí nós vamos para o Salmo 150, a tradicional expressão aleluia, que é o que está escrito aqui, viu? Aleluia, literalmente, louvai ao Senhor. Né? Aqui é campo, aqui é fala, aqui é expressão. O louvai é diferente de adorar. Adorar é diferente de louvar. Adorar é prostrar, é se submeter, é se colocar à disposição de. Né? Então, eu adoro ao Senhor quando eu declaro, quando eu reconheço que Ele é Senhor e Ele manda e eu obedeço. Isso é adorar. Aqui? Aleluia. É só para tomar na frente. Aleluia. Aqui, L é
Aleluia. Né? É separado porque louvai ao Senhor. Com duas palavras. Quando a gente traz para o português, a gente emenda como se fosse uma palavra só, né? Mas em hebraico são duas palavras. Porque louvai, aleluia. O verbo tem louvar, aleluia. E Yah. Yah é a forma contraída de Javé. Né? Então, veja, aqui não é adorar. É diferente. Aqui é celebrar. Porque adorar é se curvar, é se prostrar. É uma atitude de humilhação. Né? Então, ninguém adora levantando as mãos. Pelo contrário, você adora botando a testa no chão. Isso é adoração. Levantando as mãos é celebração. O que é que eu faço no culto? Bom, depende. Se é um culto de contrição, de arrependimento, você vai adorar. Você vai ter um culto de festa, você vai celebrar. Para Deus, eu ofereço o quê? As duas coisas. Entendeu? Lembra? Ele é o terrível e o que me salva. Eu me prostro diante do terrível. Por que eu me prostro diante do terrível? Porque eu sei que o terrível é o que me salva. Então, eu posso me prostrar sem medo. Eu posso me tornar vulnerável diante dele sem medo. Por quê? Porque o Deus, diante de quem eu me prostro, é o que me permite dançar na presença dele. Mas são coisas diferentes. No culto você faz o quê? Os dois ao mesmo tempo não dá, é óbvio. Né? Porque eu levanto a mão, você abaixa. É como fazer a Mas, no mesmo culto, claro, em momentos diferentes, você pode fazer as duas coisas, ou você pode ter um culto só de adoração, só de humilhação, só de confissão, só né? Em que você se quer, um culto só de quebrantamento e um culto só de celebração. Hoje é só para a gente cantar, para pular, para dançar, para vibrar, né? Para louvar a Deus, né? O que não pode ser, quantos cultos de adoração você tem, de humilhação, de confissão você tem? Ah, não lembro quando foi a última vez que eu tive um negócio desse. Não é errado. Né? Não pode ser só de celebração. É errado. Quando foi a última vez que você celebrou, cantou na presença de Deus? Como Davi diz, coisa bonita, gostosa aqui, povo rindo, né? Ah, aqui é uma coisa. É errado também, tem que ter os dois. Aí eu falo no verso 4, porque aqui é a mesma palavra que o texto de Êxodo dá para Miriam. Né? Louvai a Deus com instrumentos musicais e com dança. Aqui é a mesma palavra lá de Miriam. A minha celebração, o meu festejamento ao Senhor, ele é bonito, porque ele é artístico, mas ele é também espontâneo. A dança de Miriam não foi coreografada, né? E eu acho tão bonito esse grupo de coreografia da igreja. Não é assim? Ele não fez nada disso, não. Miriam é absolutamente espontâneo. Na roda de cigarro da guerra, você pergunta muito. Sim. Eu vejo, eu não estou julgando, até porque, claro, cada igreja, cada culto é diferente do outro. Não há problema nenhum. Não há por quê? Porque isso aqui, no Antigo Testamento, era para homens e mulheres. Né? Então, quem dançava eram homens e mulheres. Mas a dança aqui, e é isso que eu quero que vocês entendam, a dança aqui é uma manifestação de alegria.
ela irrompe, ela acontece. Por isso que eu disse, não é coreografada, não é planejada. Você está celebrando tanto, a alegria acontece de uma forma tão impulsiva que você deve mexer esse período. Não é? Isso é celebração bíblica. Salmo 150. Ela é bela, ela é bem feita, né? E para tocar instrumento tem que estudar, com instrumentos e com dança. Né? Vamos para frente. Aí a gente vai para a igreja. Né? O que a igreja herda? Basicamente, a igreja herda, além das tradições familiares, né? Então, a igreja começa nas casas, então, o culto primitivo ele era basicamente culto familiar. Primeiro templo construído para ser templo cristão, na Turquia, numa cidade chamada Duyuropos, é por volta do ano 130. Todos os discípulos já tinham morrido. 130, nenhum viveu tanto. Então, onde a igreja primitiva celebra? Dentro de casa. Então, o culto cristão primitivo, ele é basicamente familiar. Então, se você for, por exemplo, pegar as cartas, e Paulo é muito cuidadoso com isso aí, eu saúdo a Dorcas e a igreja que está na casa dela. A igreja era coisa de casa, não era coisa do templo. Mas a igreja primitiva, ela aprende basicamente de dois lugares. E isso traz para o culto. Primeiro, o templo, claro, né? Com a celebração bonita, com música, com festa, né? Com tudo isso. No templo não se comia, não. Mas nas casas comia canjaçu. Então, esse é o primeiro, a primeira herança. Além das celebrações familiares, a Páscoa e tal, tudo isso é uma celebração familiar. Então, a igreja aprende, o texto vai dizer que os discípulos, no primeiro momento, frequentam o pátio do templo. Cuidado, que eu já vi gente dizendo besteira por aí. Quando o texto diz que os discípulos frequentavam o pátio do templo, era o pátio do templo judeu, não era o templo cristão, não, ele não existia. E o que acontecia no pátio do templo judeu? O que a gente acabou de ver no que Davi, no culto de Davi. Muita música, muita celebração, né? A experiência religiosa, espiritual, transcendente, sobrenatural acontecendo. Eu gosto da palavra êxtase sobrenatural. Os discípulos viram aquilo que era o que acontecia ali. Então, essa é a primeira herança. Né? E lá nos 2:47 vai dizer que eles louvavam. Ou seja, eles aprenderam esse culto festivo dos judeus e trouxeram para a liturgia cristã. Então, o culto cristão, ele passa a ser, mesmo nas casas, ele passa a ser um culto que a igreja canta desde o começo. Né? Em Israel, não. Israel começa a cantar com Davi. Né? A primeira geração de cristãos, né? O Pedro, o próprio Paulo, né? Na prisão, ele louvava e cantava. Né? O próprio Jesus, quando ele termina a celebração da Páscoa, da última Páscoa, em que ele institui a ceia, o texto diz que ele cantou um hino, literalmente, tendo cantado o hino, saiu para Getsêmani. Ou seja, cantar era parte da celebração. Música faz parte desde o começo. Né? É claro que aqui a gente vai ter, vou ter cuidado, mas eu vou dizer. Música boa. Isso é um conceito muito relativo, e eu estou bem tranquilo quanto a isso,
Porque o que é música boa para mim, com certeza não vai ser para você. E olha que a gente está dentro do mesmo contexto cultural. Se você for para a África, ou para a Ásia, ou para a Europa, sei lá para onde, música boa para eles é diferente do que é música boa para mim. Mas quando a gente fala em música boa, a gente está falando de coisa de qualidade, coisa bem feita. Lembra o critério de Davi? Foi daí que os cristãos aprenderam. Para você participar da celebração, segundo prescrito pelo rei Davi, Davi ainda tem um detalhe, Davi era o rei, né? Você imagine o líder da banda lá da orquestra. Vamos cantar agora o Salmo 23. Aí Davi está sentado no carro olhando. Aí, ele olha para o músico, se vocês errar, o rei está ali, ó. Ele é um compositor. Teve assim para ver. É a questão da qualidade, de fazer bem feito. De ter excelência na sua adoração, na sua celebração. Isso a igreja aprendeu. Né? O outro aspecto, aí não tem muito a ver com celebração, mas é importante a gente colocar também, até para equilibrar. A igreja primitiva também, no outro lado, aprendeu de um lado o templo, do outro lado, o culto nas sinagogas. Eu não sei se vocês sabem como é que funcionava a sinagoga. Rapidamente. A sinagoga não tinha música, não. Hoje, as sinagogas modernas já conseguem, mas na época de Jesus, em geral, não tinha música. O que era que acontecia? No sábado, aí não precisa de levita, nem de sacerdote, nem de nada. Eles se reuniam, os homens, porque na época de Jesus as mulheres não participavam, né? Jesus canalizou o mesmo de gente quando trouxe a mulher, quando ela no meio da celebração. Né? Isso era um grande acordo. Certo? Então, os homens entravam, em geral, eles tinham um rolo, porque não tinha livro na época, era um rolo, abria o rolo, lia o texto, e um rabino, como eu disse, não precisava ser levita, um rabino qualquer, explicava o texto para a congregação de homens. No final, faz uma oração e está acabado. Parece com o que das nossas igrejas? É a pregação. Então, veja que o nosso culto é a mistura do templo com a sinagoga. Nós trouxemos do templo a música, a celebração, a festa, e trouxemos da sinagoga a pregação. E fizemos no culto cristão a mescla disso aí. Então, o culto, ele tem, trabalho já com isso, um aspecto de celebração e tem um aspecto de exposição da palavra. Lembra de Jesus em Nazaré? Ele vai à sinagoga, todo homem adulto da sua geração fazia isso. Né? Então, Jesus ia à sinagoga, não é nada de excepcional, qualquer homem faria. Ele ser chamado para ler o texto também não tem nada de excepcional, porque, lembra, na sinagoga você não precisa de levita, qualquer pessoa, então, era mais ou menos por escala. Né? Hoje é você que está escalado para ler o texto. Geralmente todo homem sabia ler, né? Então, naquele dia, Jesus foi escalado, era da escala. Ele cresceu ali todo mundo. Então, aí ele lê, abre o texto e lê o texto de Isaías, né? O Espírito está sobre mim, me ungiu para... E ele escreve. E o texto diz que o rabino lia o texto e explicava o texto. A pregação de Jesus nesse dia, né? Poder de síntese, nunca vi ninguém igual, mas Jesus é Jesus, né? A pregação de Jesus foi: hoje se cumpriu diante de vocês as palavras da Escritura. Isso foi a pregação de Jesus. E sentou. E o texto diz que a congregação ficou embasbacada. O que foi isso? E ele não disse mais nada. Então, ele está presente não é novidade, ele lê o texto não é novidade, né?
provavelmente tinha feito já outras vezes antes, a aplicação que ele faz é que é Jesus, né? E estava ali, ele, de certo modo, é enxotado da cidade, porque a gente viu esse menino crescer aqui, brincar, né? O filho do carpinteiro agora é que o político que é Messias, não conhece essa. Né? Mas a gente briga um pouco, mas lembra dos seus amigos de infância aí, né? De repente não chega dizendo, o Messias sou eu. Você acha que eu não sei o que você fez? Com 7 anos lá, né? Já vi um negócio desse com um colega. Fulano, pastor. Aquilo, fulano. Pois é, você acha que eu não lembro dessa história? Né? Então, o surpreendente não é ele ler o texto, é ele aplicar. A igreja pega isso aí e traz para a sua celebração. Quer dizer, o culto cristão, então, passa a ter música, adoração, celebração, festa, é bonito, né? E quando ele vai para diversas culturas, isso é um detalhe importante que a gente não pode esquecer, que uma das características do cristianismo, desde a sua origem, Paulo fez isso de maneira magistral, é a nossa, somos cristãos, capacidade de nos adaptar. Existem tantos modelos de cristianismo ao longo da história, e hoje, no planeta Terra, tudo é cristianismo. Não? Se você for para outros lugares do mundo, vai ver, eles adoram o mesmo Cristo, só que de uma maneira completamente diferente. Portanto, que seja alegre, bonita e respeite o texto. Coloquei esse texto aqui de Apocalipse, a gente já está caminhando para o fim, porque aqui em Apocalipse é o único lugar no Novo Testamento, nesse texto, Apocalipse 19, é o único lugar onde a palavra aleluia aparece. Você não tem aleluia em outro lugar no Novo Testamento. Só Apocalipse. E só no capítulo 19. É isso? Por quê? Porque, e aí entra aqui o texto, o comentário do Apocalipse. Apocalipse é um livro de fé. As pessoas às vezes se assustam com o Apocalipse por causa da coisa. Apocalipse é festa. Se você tirar, e até por estatística, eu já fiz isso, quantos textos terríveis tem Apocalipse, quantos textos festivos tem Apocalipse, é até 1 milhão. É quase de 5 para 1. Para cada 5 textos de celebração em Apocalipse, você tem um terrível. Só que eu vou chamar de mais práticos, né? Apocalipse é a igreja celebrando a vitória. Então, a percepção de Apocalipse está sempre presente na celebração da igreja. Por quê? Porque Apocalipse é a celebração da igreja vitoriosa. Apesar dos poucos problemas citados ali, que eles estão lá dentro da disfarçar, né? Mas o ponto central é louvar o Senhor. É isso. Para fechar, botar aí outro. Pelo menos 4 elementos precisam estar presentes para que a gente identifique isso aqui é culto, isso aqui é celebração cristã. Né? Rapidamente. E é interessante, e eu trabalho isso nesse texto aqui, né? Isso aqui é extremamente atual. Se tem uma coisa que a igreja cristã tem a falar para a modernidade ou para a pós-modernidade, é o culto. O culto cristão, porque ele, ao longo da história, ele pôde se adaptar, isso faz parte da nossa característica, ele é absolutamente atual no seu modelo. O culto cristão, ele tem... Se a sua com as palavras não,
ele tem que ser místico e eucarístico. Eucaristia, literalmente, é a luz de grego, né? Do grego não, aí está aqui lá. É a boa, boa, caris, graça. Eucaristia, literalmente, a boa graça. Aquilo que é de bondade. Então, o culto cristão, ele é místico, sobrenatural, e ele comunica graça. Né? Para ser culto cristão, é preciso que, efetivamente, se tenha a percepção do sagrado. E aí é uma crítica que a gente precisa fazer a muito, principalmente nos nossos tempos, né? Aí, é sua filha, né, que é arquiteta, até não tem muito a dizer sobre isso. A gente tem uns tempos que parece igual forma, né? Parece tudo menos tempo. Aí às vezes você entra num templo católico, ortodoxo, você já lá, aí você parece que a arquitetura lhe dá. Né? Aí você entra no nosso templo, é aquele paredão, aquele negócio feio, e o povo está tudo conversando, e aquela faz uma feira. Chega! Saúde! Né? Aí o povo entra na carreira. É preciso ter a consciência do sagrado. Deus está nesse lugar. Entendeu? Então, para ser culto cristão, a graça tem que ser manifestada na percepção do sagrado. Por que isso é interessante para o tempo de hoje? Porque, hoje em dia, religiosidade e sacralidade é um termo por aí, né? Mas só uma sacralidade que usa. O cara vai lá, adora a natureza, Deus está no todo lugar. Isso é panteísmo, isso não é cristianismo, não. Né? Então, vivemos num mundo em que ser espiritual está na moda. E agora ainda o povo é mais. Eu ia dizer uma palavra feia, mas não dizer não. Porque está gravado, exatamente. Ficou moda ser gospel. E aí, minha opinião. Se a sua é diferente, eu lhe respeito. Você de casa também. Não briga comigo, não. Mas tudo que é chamado de gospel não presta. Né? Porque o gospel, ele perde a noção. O gospel é comercial. O gospel é o vendilhão do templo que toma chicotada. Ele não é o sagrado, que é de graça. Deus se faz presente e não cobra nada. Isso é teologia cristã. Eu não preciso fazer nada para ele estar presente, para ele comunicar graça. Ele está presente. E faz acontecer. Segundo aspecto, celebrativo é o adoração. Se a gente já trabalhou, eu preciso celebrar, né? Levanta as mãos, né? Canta, está cantando lá, pule, dança e tal, não sei o quê. Mas cuidado, né? Porque tem igreja que não deixa não, mas essa é a promessa do seu pastor. Né? Mas o culto cristão, ele é celebrativo, é alegre, é para festejar. E ele é adorativo. Né? Ele tem que ter contrição, tem que ter quebrantamento. Né? Por que isso é importante para os nossos dias? Porque vivemos numa sociedade em que adorar, em que quebrantar, em que humilhar está fora de moda. Né? Você vai para a igreja para ser abençoado. Né? Não é para se arrepender, não é para se quebrar, para sair de lá moído. Você tem uma câmera perto, você vai achar. Aí volta para vender, né? A câmera que dá likes. Né? Então, o culto ele tem que olhar para cima e para baixo. Tem que ter os dois aspectos. Ele tem que ser queimado didático. Ou seja, eu tenho que pregar a palavra e ensinar a palavra. Lembra? Ele recebeu os dois lados. Ele recebeu do templo, né, a celebração, e recebeu da sinagoga o estudo da palavra. Culto, para ser culto, tem que ter a exposição da palavra de Deus. Aí você vai lembrar, de casa também, lembra aqueles cultos que o
cara começa e canta, já está para acabar, né? Eita, peraí, tem que ver o texto. A palavra tem que ser exposta e tem que ser ensinada. Faz parte do nosso culto. É claro que ele não vai chegar no exagero, eu já vi isso aí, né? Chama o pastor, agora vamos à parte mais importante do culto, a pregação. Não é a parte, todas as partes são igualmente importantes. Né? Só que também, às vezes, dá vontade, né? Canta, começou 7 horas, não dá 9h para 10 horas da noite, está todo mundo cansado, com fome, com sono. Agora dá para falar com o pastor. Se você me convidar e fizer isso, eu prego tudo que tem para pregar. Com medo de quem é fazer. Por quê? Porque são elementos que têm que ser equilibrados. Todos esses elementos. Tem que cantar? Tem. Tem que celebrar? Tem. Mas não pode deixar de ter pregação e ensino da palavra. Oi. Mas também, e hoje em dia, essa questão da Bíblia, e assim, a abertura das igrejas, porque hoje em dia é você orando, tem um cara tirando foto de você, para expor, perdeu-se totalmente o conceito que realmente é o cultuar, né? O culto. Porque como a gente viu... Virou show. Então, quando você faz um culto para buscar like, para tirar foto, todos não são contra, pelo contrário, pode, né? São recursos que a modernidade nos trouxe, pode usar. Lembra? O cristão se adapta a muita coisa, não pode perder a essência. Né? Então, o meu culto é na perspectiva do sagrado, da presença de Deus. Eu não faço culto para tirar foto. Eu faço culto para adorar a Deus. Tanto é que, presta atenção, essa eu aprendi com o pastor Ilão Pereira de Azevedo. O que é que ele fazia? O pastor Ilão, na época dele, ele pastoreava quase 3 mil membros. Claro, tinha que ter uma equipe que trabalhava, de funcionários e tal. O que é que ele fazia? Ele disse, essa técnica era dele, que eu aprendi. O que é que ele fazia? Ele tinha um dia do culto do funcionário. Então, nesse dia, não ia ter expediente externo, não atendia ninguém, ele fazia. Porque no dia do culto de domingo, no culto normal, esse pessoal estava trabalhando. Então, para quem está lá no som, tomando conta do cultão, não é para estar aqui tomando conta. Não, aí você está trabalhando. Você quer adorar, só celebrar o Senhor, outro dia. Esse dia você está trabalhando. Né? Porque senão você não faz nenhuma coisa nenhuma. Mas mesmo assim, a perspectiva tem que ser do sagrado. Eu estou na presença de Deus. Certo? E hoje em dia, então, com lei de proteção de dados, as igrejas têm que tomar muito cuidado com essas questões de fórum e tal. Né? Mas aí já é outra conversa. Mas, realmente, em muitos lugares tem sido perdido. Tudo virou show. Há uma preocupação maior em estar atualizando as redes sociais. Porque, propriamente, celebrando. Aí, pronto. Faz de conta que a gente combinou isso. Aí é exatamente o ponto. Para ser culto, tem que ter um elemento comunal e diaconal. Tem que ter culto, e aqui é culto. Seja diferente do seu momento de devocional pessoal. Falando de culto público. Culto público, não já está dizendo. Culto público. Tem que ter público. Tem que ter gente. É claro, aí na pandemia é exceção. A gente não trata a exceção como regra. Né? Exceção é exceção. Né? Eu tenho uma velhinha que está doente, não pode ir na igreja. Exceção. Então ela não vai para culto. Ela deixou de ser crente, ela deixou... Não, é exceção. Mas ela não pode ser regra. A velhinha é exceção. A regra é o culto comunal. É todo mundo lá. Tem que estar junto. A ceia do Senhor só se celebra na igreja. Né? Mas a velhinha eu vou levar... Aí, isso é com todo respeito, isso é doutrina católica. Você tem que levar o pão e o vinho para a velhinha que está em casa. Isso não é doutrina evangélica, não. Doutrina, por quê? Porque você tem que levar o pão lá, porque o pão é sacramental.
Aí quando você faz um teste, vocês que vão ser pastor, né? No exame do conselho, tem sacramento nas nossas igrejas? Tem? Tem? Sacramento. E por que você leva o pão para a velhinha? Isso é sacramento. Viu que você afirmou uma coisa e na prática você fez outra? Né? Por quê? O culto, ele acontece em comunidade. O culto só existe em comunidade. Porque é na comunidade, onde tiver 2 ou 3 reunidos, é a única culto. Sim, mas eu tenho Entendeu? a palavra que você usou é boa, porque é burlar. Você engana, mas às vezes você engana, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente acaba trazendo algumas doutrinas e práticas que não são nossas. Por quê? Porque a maioria do povo das nossas igrejas, e aqui vai uma constatação bem óbvia, e não estou falando nem julgando mal ninguém, pelo amor de Deus, mas é óbvio. A maioria do povo das nossas igrejas vem de tradição católica, não é isso? Ou seja, aprendeu um bocado de coisa lá, óbvio. E às vezes quer trazer coisas lá para cá. E você que está na liderança, de vez em quando dizer, gente, peraí, isso aqui é coisa de lá. Vamos trazer para cá. Nossa doutrina é outra. Né? Sim. Esse quadro está mudando, realmente. Né? Hoje em dia você já tem uma geração nova. Tem muito filho de crente, mas muito filho de crente que se alimenta do Instagram. E aí o Instagram está cheio de panteísmo, narcisismo. Então, sim, aqui para dentro da nossa grupo de culto também, essas ideias. Traz essa. E de vez em quando você diz, gente, isso aqui não é doutrina nossa, não. Quer ver? Ó? Coisa que a gente vê, falou em juventude. Você precisa encontrar a outra metade da laranja. Gente, isso é hinduísmo. O cristianismo não é isso, não. Isso é doutrina hindu. Diante de Cristo, eu sou inteiro. Eu não sou metade que preciso da outra metade. Eu sou inteiro. Deus não me fez pela metade, não. Então, por isso que às vezes o casamento não dá certo. Porque você está com uma doutrina que não é cristã e que precisa da outra metade, aí já. Você precisa. Eu sou inteiro. Deus me fez inteiro. E eu vou casar com uma mulher que seja inteira. Aí vamos compartilhar e vão construir um lar de 2 pessoas inteiras. Aí, então, não chega lá na sua igreja, olha, jovens, arruma outra metade para namorar. Eu digo, para com isso aí, eu não sou hindu, não, meu filho, eu sou cristão. Respeito o hinduísmo, né? Ele tem lá suas virtudes, como todo mundo. Não, eu estou dizendo que são doutrinas que são nossas, e você vai encontrar isso no Instagram, em qualquer lugar, né? E tudo dos jovens. Bom, já vem. Vamos para frente para terminar. Salmo 33, 3, sabe igual? Essa aqui é a minha tradução. Cantem a ele uma nova canção. Façam música com arte e alegria. Bíblia. Mas essa tradução foi minha. O bom da dificuldade hebraica é que a gente mesmo fazer a nossa tradução. Cantem a ele. Isso é Bíblia. Nova aqui não tem a ver com o tempo. Certo? No original isso faz muita diferença. Não é nova porque foi a última que você inventou agora, não. É nova porque traz novidade, traz um sopro novo, uma ideia nova. Entendeu? O Evangelho é as boas, né? A boa nova. Então, cantem uma nova condição. Mas façam isso, façam essa música, essa canção com arte e alegria. Queridos, era isso que eu tinha para hoje. Estou diante de vocês. Tem alguma pergunta aí? Ou vocês aqui, alguma questão para levantar? Aprenderam tudo ou não aprenderam nada? Não é? Oi, pode falar. Mas tem uma colocação. Hoje a gente percebe que há um contraste no culto. Talvez por tanta denominação que existe, né?
você percebe que falta elementos do que a gente viu hoje nos cultos de hoje. Talvez em uma denominação tenha talvez aceleração demais e o entendimento do sagrado, né? De que Deus está presente, falta. Às vezes a gente percebe que em alguns casos existe mais uma coisa, falta outra, e isso é bem notório, né? E a gente percebe hoje que tem que ter tudo, tem que ser como. Veja, a conclusão foi boa. É claro que você tem, eu citei um mundo, você tem diversas denominações ou grupos cristãos com ênfases diferentes, né? Então, se você vai para um grupo pentecostal, a ênfase é uma. Você vai para um grupo, eu não gosto do termo tradicional, mas vou usar para você entender, né? A ênfase é outra. Não estou dizendo que um está certo ou que o outro está errado. Estou dizendo que são ênfases diferentes, né? O ideal, e a gente deve trabalhar para isso, é buscar o equilíbrio. Tentar colocar todos os elementos, né? Vai ter culto em que a ênfase maior é na pregação. Está errado? Não. Você não pode ter um programa de cultos na sua igreja que só faça isso. Mas, eventualmente, vai ter aquele dia que tem só pregação. Ou mais pregação. E vai ter outros cultos em que você vai ter mais música. Hoje a gente vai aqui cantar. Você não pode ter, durante o ano, todo domingo a gente só faz cantar aqui. Chega, canta, vai embora. Pode ser que, eventualmente, num dia você faça só isso. É errado? Deus se ofendeu? Não, claro que não. Entendeu? Então, você pode, ao longo da caminhada cristã, da sua comunidade, o ideal é que faça isso mesmo, vá mesclando. Um dia dá mais ênfase em uma coisa, outro dia dá mais ênfase em outro ponto. Um dia dá mais ênfase, olha, ao sobrenatural. Hoje a gente vai ter aqui, né, um contato mais íntimo com o sagrado. É bom, é saudável, faz bem para a alma. Deus nos fez para isso. Né? Agora, se todo dia você só buscar o místico, o sobrenatural, não sustenta, porque o culto não é só isso. Né? Então, vai ter... O culto, vou usar aqui a palavra, perfeito, tem os 4 elementos em equilíbrio. Mas perfeito só Jesus, né? Nós que estamos cultuando, não somos perfeitos. Então, o meu culto nunca vai ser perfeito. O meu culto nunca vai ser perfeito. Eu sei como deve ser o culto perfeito, porque eu estudei. Aí é onde entra o estudo teológico. Para eu entender, para fazer um culto consciente, Paulo vai dizer um culto racional. Eu sei por que esses elementos estão entrando. Eu sei porque eu estou dando ênfase. Certo? Você estudou? Sim. Você quer para isso? É para isso que a gente tem a nossa casa aqui. Faz, eu estou falando isso você é para isso que a gente faz teologia. É por isso que eu achei, ontem mesmo o pastor falou, e era algo que eu queria pontuar. Como é que uma sala tão pequena como essa está tão vazia, entendeu? Cadê o sentido da liderança, de trazer os seus líderes de suas próprias igrejas, entendeu? Quantos temos presentes aí? 26. 26. A gente ontem pegou picos de 40, tá? Mas mesmo assim, eu também acho que é pouco. Porque só na minha igreja a gente tem muita liderança, entendeu? Todo mundo deveria estar aqui. Tá feito um desafio. Pega o vídeo e apresenta para eles. Peraí. Deixa eu ouvir aqui um que vem na internet. Pronto. E depois reforçar a diferença. Adoração tem a ver com humilhação, com quebrantamento, né? O gesto característico não tem que ser esse gesto, mas para entender, é quando você se ajoelha, é quando você se dobra, né? Porque tem a ver com quebrantamento, com humilhação, com você se sentir pequeno diante da grandeza de Deus, né? Salmo 8, né?
Quando olho para os céus e contemplo, quem sou eu? Né? Então, da boca dos pequeninos, tu suscitaste força. Mas quem sou eu? Isso é adoração. Você está dizendo, eu não sou ninguém. Tudo que eu faço é me submeter à sua vontade. Então, quando eu oro assim, Senhor, faz em mim a tua vontade. Isso é adoração. Celebração, aí o gesto é diferente. Veja, na adoração eu me prostrei, eu me quebrei, eu me humilhei, eu me derrubei. Na celebração, aí eu levanto as mãos. Aí eu olho para cima, né? O magnífico é teu nome, ó Senhor. Minha alma exulta. Né? Então, celebração é quando história de alegria, quando você, né? Você diz, olha, o Deus terrível poupou minha vida. Quando eu olho para o Deus terrível, eu me humilho, eu adoro. Senhor, tem piedade de mim. Senão, Outra pergunta. Orar é uma forma de adorar? também. Orar, em geral, é falar com Deus, né? Depende do conteúdo da sua oração. Você pode fazer uma oração de adoração, ou pode fazer uma oração de celebração. Orar é o conjunto todo, né? Que é parte do culto. Né? Mas pode ser uma forma de adorar. Porque às vezes eu acho que adorar é só cantar. Viu? Longe disso, né? Adorar é humilhar. Isso pode ser a adoração. Certo? Mas não. Só comentário. Então, só comentário. Oi. Você falou aí daquela questão da figura da idosa que leva a Às vezes tem até medo de fazer esse contexto de hospitalidade. Não pode falar. Aí, o que é o senhor, a sua opinião? Por exemplo, hoje a gente tem um voz sobre as igrejas falam que estão vazias. Alguns faltaram, outros não. E a gente, quando você assistir culto online, você, se é ceia, a ceia tem desde que a celebração da ceia, você tem o incentivo para você pode cear, o que é que porque eu queria entender a questão Do Instagram. Sim. Essa questão que você está ali é também uma forma, ou a celebração, a ceia de fato, é só na comunhão. Pronto. Aí a gente vai considerar alguns detalhes. Quando o cristianismo começa, quando a Bíblia é escrita, quando a primeira geração de cristãos começa isso que a gente chama de cristianismo, do qual nós somos herdeiros, não havia nada disso. Né? Não havia culto na internet, então era só ali. Então, muitos desses aspectos tecnológicos a gente tem que adaptar mesmo. Né? Eu gosto de assistir culto do mundo afora. Né? Porque, graças à internet, eu posso assistir um culto no Japão, na Itália, né? Na África, seja lá onde for, né? México. Eu posso assistir e eles têm o cristianismo dele que tem muito a me ensinar. Graças a Deus por esse recurso tecnológico. Né? Então, na igreja primitiva não tinha nada disso. Outra coisa é a questão da pandemia. Como eu disse, a pandemia foi exceção. A gente não pode tratar a exceção como regra. Então, naquele momento, né, se viveu, e eu também, algumas situações que não são padrão, que não são regra, mas que aí a graça de Cristo supera tudo isso. Né? Me permitiu, mesmo à distância, me sentir em comunidade com você. Mas será aquele momento de exceção. Agora a gente não vive mais um momento de exceção. Então, a exceção não pode se tornar regra. Exceção é exceção. Exceção é de vez em quando, é quando precisa. Qual é a regra? A regra é todo mundo junto. Ah, teve gente que não voltou. Aí tá errado que não voltou. Eu não posso pautar em dinheiro porque está errado. Ah, mas ele não...
Por isso ela não pode frequentar. É diferente. Me acostumei na internet, não volto mais não. Estou cansado hoje, depois da semana. O culto ele tem que ser comunitário. O culto cristão existe, faz parte da essência. Deus nos chamou para estar junto. Né? Vai ter as exceções aí. Né? Aí, por exemplo, você pega a missionária, né? Geralmente é mulher, porque obviamente não tem coragem dessas coisas, graças a Deus pela mulher na igreja. Ele vai lá para aquela cidadezinha, chegar lá, só tem ela de crente. Ela vai fazer o quê? É a regra? Não. Mas até que surja uma comunidade, ela vai celebrar sozinha. Porque não há outro. Mas é a regra? Não. Mas é uma circunstância excepcional, é a exceção. Até que, agora, formou a comunidade, agora, chegamos a um querente. Tem uma comunidade. Aí tem que celebrar a comunidade. Isso vale para ceia, isso vale para tudo. A ceia é só um exemplo. Né? Então, o culto, ele tem que ser comunitário. Tem que estar todo mundo ali. Tem que estar junto. Né? Por que a gente faz no tempo? Porque é um dom de todo mundo. Tem que ser no tempo. Pode ser debaixo da mangueira. Nós vamos ter todo mundo junto. Por que é 9 horas da manhã? Porque foi a hora que a gente combinou de estar junto. Pode ser qualquer hora. Portanto, esteja junto. Seja comunitário. Certo? O que a gente não pode é transformar. Aí a questão da ceia é sagrada. Olha, se você comer esse pão, você vai ser abençoado, porque a bênção está no pão. Isso é sacramento. Isso não é nossa doutrina. A bênção não está no pão. E se eu não comer o pão? Eu vou ser abençoado do mesmo jeito. Porque a bênção está. Né? Entendeu? Respondeu? Mais alguma coisa? Todos que fizeram a disciplina pública. Não. Está disponível na plataforma. Né? A vontade de fazer live, você ainda vê o livro. Vamos ver quanto a gente se distancia. Agora não quero. Hum? Marquei para fazer novembro. Bom, queridos, terminamos a nossa série de palestras sobre a Semana Teológica desse ano. Próximo ano, a gente volta, provavelmente, com outro modelo, com outro formato, mas a ideia é a mesma. Todo esse material está na internet, está sendo gravado. Se você não achar hoje no YouTube, é porque antes de subir para o YouTube, passa pelo filtro, essas questões de tecnologia, né? Ele vai ainda filtrar e alguma coisa e tal, mas segunda-feira espero que já esteja tudo lá disponível. Esse é um material disponível e ele está lá na internet no YouTube de graça. O Setebase faz questão. Né? É uma maneira do Setebase servir as igrejas. Então, qualquer uma dessas palestras, se você quiser, pode rever quantas vezes quiser, pode apresentar para a sua igreja, pode... eu confio na sua honestidade para dizer onde você vive. Certo? Porque às vezes o cara pega e diz que é dele, né? Certo? Então, mas eu confio em vocês, em Cristo Jesus. Tá bom? Ela fez a propaganda. Tem um curso, está disponível também na plataforma, quem tiver interesse. Quem é aluno regular do curso tem que fazer, senão não se importa. Né? Mas quem não é aluno regular do curso, que quiser fazer essa disciplina específica, é aberta, é disciplina aberta. Qualquer pessoa, é só chegar lá, entrar e se matricular e fazer. Se você não sabe fazer, o pessoal de casa pode entrar em contato com a secretaria ou com a coordenação aqui do Setebase e o pessoal ajuda você como fazer e tranquilamente. Sábado à noite estaremos lá na primeira igreja com o coral, né? Eu estou na expectativa do coral.
Tenho certeza que vai ficar muito bonito para a glória de Deus. Vamos celebrar os 35 anos do Setebate, 7h30 começando lá na Vila. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses dias aqui. Deixa eu pedir. Nós estudamos Gerlânio, perdoa, meu filho. Vem cá na frente, para ficar registrado aqui. Gente, todas as noites, viu? Agradece a Deus por esses dias. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de aprender um pouco mais, Senhor, sobre teologia, sobre o Senhor. Nós queremos viver para ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigado pela vida do seminário, dos professores, Senhor, professor Javes. Obrigado pela turma, pelos colegas que, ó Pai, têm esse interesse de crescer, ó Pai, no conhecimento e na graça do Senhor. Obrigado por essa semana, ó Pai, que nós sairemos daqui abençoados. Eu louvo o teu nome por tudo. Obrigado, Jesus. Assim eu amo. Amém. Deus abençoe.